Oi gente, eu sou a Lari e esse é o primeiro vídeo de peças de Natal, finalmente. É um pingente para a árvore de Natal. O molde é gratuito, dá uma olhada aqui na descrição como adquirir ele. Eu já tenho aqui as partes cortadas e para fazer o gabarito eu usei aquele mesmo esquema de antes da agulha, de fazer furinhos e passar para a peça com a caneta fantasminha. Somente as duas marcações do botão que eu fiz com caneta normal. Então, antes de levar para o ferro para tirar a marca de caneta, a gente vai fazer o bordado. Para o bordado do rosto, eu estou usando 3 fios de linha comum na cor cinza escura e eu vou fazer isso costurando com um ponto atrás. Tem um vídeo só sobre esse ponto com dicas de acabamento, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo. Pronto. Agora, para fazer o detalhe aqui da parte de baixo, a gente vai usar a linha dourada. Eu também estou usando 3 fios para esse caso aqui. E também vou fazer com ponto atrás. Mas lembra, cuidado, que nem todo risco aqui embaixo é com dourado. Alguns são folhas, tá? Se a sua linha for durinha como a minha, é importante que de vez em quando você dê uma olhada aqui atrás e na frente, se nenhum fio ficou mais alto. E aí é bom dar uma puxadinha nesse fio para ajustar. Feito isso, agora a gente vai começar a bordar as folhas, mas repara que tanto o tom de verde das folhas, da touca e esse vermelho, eles são escuros, não é aquele vermelho vivo assim, que nem minha blusa, ele é mais escuro, tá? Então, para ficar com esse mesmo efeito, eu tenho que lembrar disso na hora de escolher a cor. Eu passei 3 fios da linha de meada nesse tom de verde e a gente vai fazer a folhinha. Eu vou começar a costurar com um ponto atrás de cima para baixo, aqui na direção da folha, né? Aqui. E agora que eu cheguei embaixo, eu vou continuar com a mesma linha, vou continuar fazendo as folhinhas, eu vou subindo de baixo para cima. Para ficar com mais movimento na peça, não faça todas as folhinhas exatamente alinhadas, assim como eu tô fazendo agora. Então, por exemplo, essa aqui eu fiz alinhada, né? Uma encostando na outra, mas aqui eu já vou fazer um pouquinho desalinhado. Isso acaba trazendo um clima de mais movimento para a peça, tá bom? Pronto. Agora sim a gente vai passar para tirar a marca de caneta de todas as partes, tá? Mas antes de colocar o ferro sobre a sua peça em feltro, testa num retalho antes, porque se o ferro estiver muito quente, ele vai derreter a tua peça. Pronto, já tá limpo e só ficou a marca que eu fiz com a caneta comum. Agora a gente vai costurar as frutinhas. Eu passei aqui na agulha 2 fios de linha comum, esse vermelho mais escuro. Tenho aqui miçanguinhas. E o que eu vou fazer é colocar aqui a agulha de baixo para cima, pegar uma miçanga e voltar com a agulha de cima para baixo, bem próximo do buraquinho que a gente fez de baixo para cima, para que não ficar aparecendo muito a linha. Dessa forma, fica bem discreto. E eu vou colocar essas frutinhas aqui de forma aleatória. Pronto, eu só vou arrematar agora. Agora eu vou costurar os botões. Eu tenho aqui 2 botõezinhos, verde claro. Deixei na linha aqueles mesmos 3 fios de meada que eu usei para fazer a folha. Eu vou passar aqui a agulha de baixo para cima, posicionar o botão. O único cuidado que tem que ter aqui é de, na hora de prender, deixar ele alinhado na horizontal. E vou dar aqui só 2 voltas. Agora eu vou costurar na cabeça o chapéuzinho dele, a touca, né? Não tem marcação da posição certa, mas eu diria para deixar de referência aqui, ó, mais ou menos a ponta do dedinho. Vou alfinetar. Passei aqui na agulha 2 fios de linha de meada, pode ser a pesponto também. E vou fazer pontinhos aqui na borda da touca para prender ela na cabeça. Desde o comecinho até bem aqui no final, porque a gente vai pôr enchimento aqui nesse espaço. Então, se essa parte estiver solta, o enchimento vai sair.
Toma cuidado também de não costurar muito perto aqui do final do feltro, senão ele vai acabar desfiando e vai abrir também. Agora, para fazer o outro lado, eu vou colocar aqui o corpinho em cima do meu boneco e vou usar a outra metade de referência para posicionar a touca atrás. E vou alfinetar também e costurar como a gente fez na frente. Pronto? Mas antes de costurar, eu vou preparar essa argolinha aqui. Eu assumo que isso aqui é um sisal normal e acabou, mas não vou deixar de fazer por causa disso. Eu vou aproveitar que eu tenho esse fio aqui em casa e vou desmanchar aqui a parte vermelha dele. E aí eu vou usar só esse sisal aqui para fazer a argola. Esse daqui, ele é pequenininho porque eu fiz no tamanho certo para minha árvore. Mas se você for fazer para venda sem ser por encomenda, faz maior, porque senão em algumas árvores ficaria bem difícil de encaixar algo assim pequenininho, tá? Cortei, eu vou dar um nó aqui, unindo as duas pontas. E vou deixar reservado. Agora eu só vou aqui costurar normal, começando daqui. Tô usando só um fio de linha de meada, branco. E eu vou fazer isso com ponto caseado, tá? Então, primeira laçada eu vou passar 2 vezes para ficar firme o ponto. E depois eu vou fazer o ponto normal. Tem vídeo também só sobre o ponto caseado, vou deixar aparecendo aqui em cima. Costurei até aqui. Eu vou puxar aqui com o dedo para trás, vou abrir aqui a parte verde. E eu vou continuar costurando só a parte branca, ignorando que essa verde existe. Então, por exemplo, aqui, eu tô passando a agulha bem na beira do feltro verde, mas eu não estou pegando ele. Isso, tanto agora para esse lado, quanto quando chegar aqui do outro lado. Então, agora eu vou continuar caseando e vou fazer o enchimento dessa parte branca. Pronto, tá aqui, bem gordinho, bem firminho. Agora a gente vai costurar a cabeça, a touca. Mas antes de fazer isso, eu vou posicionar aqui a linha, né, que vai prender. Alfineta pra gente ver se tá no centro mesmo, né? Então, testa, dá uma olhada se ele tá no centro. Pega aqui a linha, qualquer uma, porque não vai aparecer aquilo, na verdade. Então, eu vou usar o restinho de branco que sobrou do caseado do corpo. E eu vou dar alguns pontinhos aqui, só para prender o sisal na cabeça. Passa pelo nó. Então, tá aqui, prendi. Então, eu vou pôr aqui a linha verde, um fio de meada. Nesse primeiro fio, eu vou passar no branco, a agulha, sair no verde para travar o nó. E aí, agora sim, eu começo a costurar o verde. Primeiro ponto, nó duplo, vou fazendo caseado aqui. Quando chegar perto do sisal, eu vou parar a costura para centralizar o sisal e aí sim eu vou continuar costurando. Então, eu vou pegar aqui com a mão, colocar o boneco em pé, ver aqui onde é que estão os fios do sisal. Eu vou segurar aonde eu quero que o fio fique. Você pode fazer mais centralizado, fazer sair junto ou fazer sair mais abertinho, que foi o que eu fiz no caso, né? O meu eu vou querer que saia mais aberto, porque aí tem mais espaço para encaixar na árvore. E eu vou costurar prendendo esse fio de sisal nesse lugar que eu escolhi. Então, ó, cheguei aqui no sisal, eu vou passar a agulha no verde, pegando o sisal lá dentro. E na hora de voltar, eu vou de novo passar pelo sisal, só que agora por cima, né? Continuo caseado. E agora que chegou mais ou menos aqui, eu vou pôr o enchimento e tomando cuidado de colocar esse enchimento tanto aqui na frente da cabeça quanto atrás. A gente vai ter que
Esse último ponto aqui, eu vou dar pegando um pedaço também do branco, mas de forma que fique escondida, tá? Então, eu passei a agulha também pegando o branco. Mas quando eu fizer esse ponto, não aparece. Pronto. Mas antes da gente continuar, quero chamar a atenção de uma coisa. Essa peça aqui foi a primeira que eu fiz, é o teste, né? E essa que eu tô usando para ensinar. Nessa aqui, como eu fiz pra mim, eu não tinha pressa de entregar, nem nada disso. Como que eu fiz essa touca? Primeiro eu passei o pontilhado branco no feltro sozinho, quando ainda tava só a touquinha, né, o recorte da touca. E depois eu costurei ela aqui na cabeça, eu fiz com pontos caseados bem pequenininhos. Tá até difícil de ver, ó, tá vendo? O que acontece? O acabamento fica melhor? Fica. Porque como eu fiz o pontilhado na touca solta, né? A hora que eu coloco o enchimento, esse pontilhado sobe junto e aí aparece mais. Porém, vai demorar mais para você fazer. Nessa versão aqui, eu tô pensando que você vai ter que fazer várias. Então, eu pulei essa etapa e fiz de uma vez só. A desvantagem é que ele vai ficar mais discreto, essa costura. Você pode aumentar a quantidade de linha também. Eu fiz aqui com 2, não sei, de repente tentar com 4, eu não fiz esse teste. Então aí fica de critério, a critério de vocês, qual das duas versões vocês vão precisar, vão preferir, né? E então, realmente eu não sei, é com vocês. Só lembra-se, se for fazer essa versão para vender, posta foto desse. Se for fazer essa, posta foto dessa. Não posta foto desse, vende esse, porque o resultado é diferente, embora seja o mesmo molde. Agora, pro pompom, você tem a opção de comprar pompom pronto, branco, né, no caso, não amarelo, e colar. Mas como eu queria esse efeito mais bagunçado aqui, eu vou fazer esse pompom com linha de meada. Então, primeiro eu vou cortar aqui 2 linhas de meada junto, 2 fios, para amarrar o pompom depois, e vou pôr aqui no dedo e enrolar. Você pode testar com pesponto também, eu não testei, não sei se dá certo. Cortar e agora eu vou amarrar esse tufinho aqui no meio. Dá uns 2 nós. E aí, qual que é o segredo para formar o pompom? É ir cortando e esfregando na mão, porque aí ele desfia, né? Vai soltando. E você vai repetindo esse processo de esfregar na mão e cortar até ficar no formato e no tamanho que você tá querendo, né? Esse fiapo eu vou guardar para pôr junto com o enchimento da próxima peça que eu fizer. E agora para colar, tô usando aqui cola de silicone líquida. Coloquei uma gota aqui razoável e vou posicionar aqui. Vou alfinetar. Pro cachecol, eu vou cortar a ponta aqui irregular, então eu fiz aqui uma voltinha. Vou colocar um pouquinho por cima do botão e vou fazer uma gotinha de cola para segurar aqui. Vou dobrar assim e vou fazer uma gotinha de cola aqui dentro. Vou passar essa cola aqui embaixo também, uma gotinha. Dá a volta, eu vou enrolar no pescoço, da forma como vocês acharem mais bonitinho. Como eu não gosto dele apertado, eu gosto dele mais larguinho, eu vou fazer, por exemplo, uma gota de cola aqui também agora. Mas se você for prender forte, não vai precisar, né, dar essa gota de cola. Para finalizar aqui, eu vou vir aqui, ó, desde trás, já para colocar essa ponta aqui dentro. Opa, não devia ter colado, né? Para ele dar esse efeito de enroladinho. Pronto, ó.
Essa parte aqui atrás que a gente tem que arrumar. Agora sim eu posso colar. Vou fazer uma gota aqui também. Essa parte eu vou vir e colar uma gota aqui, pra ela não ficar muito alta assim, mas se você quiser também, ó, pode deixar, fica até fofinho, vou deixar assim essa. Então eu vou colar aqui embaixo, pra deixar aqui alta. Então eu vou cortar aqui um pedaço, um pouco torto também, irregular. E agora eu vou dar 2 piques aqui, ó, pra imitar aqueles fiozinhos de final de cachecol. Então deixei aqui 3. Cuidado pra não colar muito na ponta e não conseguir cortar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bonequinho. É uma das peças que eu mais gostei de ter feita. Eu acho que ela fica um bonequinho bem charmosinho e fácil de fazer. Ele não é uma peça difícil e o resultado é bem legal. E no molde eu tô mandando a versão maior dele também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa um like pra me ajudar. E até mais!